Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Obrigado por acessar o vídeo. Se for possível, dá aquele joinha agora, que você pode esquecer, não é mesmo? E se você não gostar do vídeo, no final não tem problema, é só desfazer, tá? Bom, hoje eu vou resolver uma questão sobre membrana plasmática. É isso aí. Ok, gente, olha, teve um vídeo anterior, um dos vídeos que eu postei, eu falei sobre membrana plasmática ou membrana citoplasmática, que é o envoltório da célula, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu quero resolver uma questão sobre esse assunto, tá? Essa questão é do Mackenzie de 2018, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a questão ela apresenta uma imagem de um modelo do mosaico fluido, tá? Então, é um modelo porque é uma visão praticamente artística de como é uma membrana plasmática, uma camada bimolecular, né, com duas camadas de fosfolipídios intercaladas por moléculas de proteína. As moléculas de proteína, elas são espaçadas, né? Como vocês podem ver aqui. E elas não precisam necessariamente ficar paradas, elas podem se movimentar nesse espaço. Por isso, elas são chamadas a membrana é chamada de mosaico fluido, porque ela tem movimento, ela tem uma dinâmica, certo? E outra coisa também, essas proteínas, elas podem facilitar o transporte, que é chamada difusão facilitada. Se você não sabe direitinho o que é isso, pode ver o vídeo que eu postei anteriormente. Ou então, ela pode também, a proteína, participar do transporte ativo, sim, com gasto de energia, que é o que acontece, por exemplo, na famosa bomba de sódio e potássio, tá? Então, aqui praticamente, o esquema, ele aparece com duas numerações. Aqui, o número 1, aqui, e o número 2 aqui, certo? Bom, o número 1 estava apontando para uma proteína, certo? É uma proteína. O número 2 é o chamado carboidrato. É um carboidrato, certo? Então, é um açúcar que forma uma coisa chamada de glicocálix. É o que a gente tem aqui. Então, ó, glicocálix, tá? O que é o glicocálix? Alguns protozoários e todas as células animais possui esse tipo de coisa, tá? Que é o glicocálix. Na verdade, o glicocálix, ele é uma espécie de malha, uma malha de moléculas, né? Malha de moléculas que fica, vamos lá, que fica na parte de fora, né? Parte de fora da membrana, formando uma coisa como se fosse um tapete, né? Forrando a membrana do lado de fora, certo? Essas moléculas, né? São assim, vamos supor, moléculas entrelaçadas, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, entrelaçadas. E essas moléculas entrelaçadas, elas
exercem uma certa proteção na célula, tá? Porque elas envolvem toda a membrana. E é uma área que serve como o primeiro contato da célula com outras partículas que estão ao seu redor, né? O esquema dessa questão, pessoal, é muito simples. Já que tem dois números aí que você precisava saber, você tem que escolher a alternativa que esteja relacionada com essa numeração. Então você vai colocar aqui, lendo o que está pedindo, né? O esquema, ele representa um modelo de organização da membrana plasmática. A respeito dele, assinale a alternativa correta, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar as alternativas que tem alguma coisa sobre o número 1 e 2, tá? Então, o macete é esse. Por exemplo, na alternativa B, está falando do número 1, né? Na alternativa C não está falando nada. Na alternativa D, está falando do número 2. E na alternativa E está falando do número 1, certo? Então vamos ver o que tem de coerente aqui na B, por exemplo. A substância apontada em 1, que é a proteína, né, ocupa local fixo na membrana. Olha só que interessante o que o avaliador quis que o candidato soubesse. Que na verdade a substância 1, primeiro, tem que saber que é uma proteína. Segundo, tem que saber que essa proteína não tem um lugar fixo. Ela pode fazer alguns movimentos, mudar de lugar ao longo do tempo. Por isso, a membrana, esse modelo é chamado mosaico fluido, né? Porque existe uma certa movimentação de moléculas ali. Não é uma parede fixa, certo? Então, essa aqui, não. Descartamos ela. Aí vamos para D, direto. A seta 2, que é o carboidrato, né? Então, está dizendo, a seta 2 indica carboidratos, que compõe o glicocálix. Nesse caso, tá certo, né? Porque eu escrevi tudo aquilo ali a respeito do glicocálix, que é formado basicamente de glicoproteínas e tal. Então formam uma malha que envolve a célula. A alternativa D, que é o número 2, ela está certa, tá bom? Então, só para desencargo de consciência, a letra E. A substância apontada E1, que é uma proteína, né, está envolvida apenas em transportes ativos. Olha só, o avaliador quer saber, né, se você entende que é só ativo. Não, né? Tem o passivo também, que é chamado através das permeases. Então não é só transporte ativo, tá? Também tem o caso do transporte passivo. Então não é também a E. Então a alternativa D é a alternativa correta. Tá legal, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe ele, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!